Atos 10, eu quero ler com você a partir do verso 38. Diz assim a palavra de Deus: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, isso que você sentiu agora, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, assim como Deus é com você. E nós, eu, você, somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, como aqui em Jaguariúna, como na sua família, como na sua casa. Nós somos testemunhas do que ele fez. Ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar quem ele é, quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho. Eu penso que você pode dar um testemunho dele nessa noite. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, Jesus Cristo Senhor, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos seus pecados. Eu quero te pedir que você coloque a sua mão direita sobre essa palavra. E como homem e mulher de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que nós possamos orar como igreja nesse momento. Oh, Pai Santo, Tu és maravilhoso, Deus. O Teu Espírito é algo tremendamente maravilhoso. Muito mais do que estar com o Senhor, nós queremos ser um com o Senhor. E nesta noite nós damos testemunho, Papai, daquilo que tanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Houve vidas curadas aqui nesta noite, nesta manhã. Houve famílias restauradas através de vidas que estiveram aqui neste dia. E eu creio que é o Teu Espírito Santo que vai agindo, Papai, e vai transformando, e vai mudando, e vai determinando o propósito original para o qual nós somos criados, Deus. Por isso, nesta noite, Espírito Santo de Deus, nós queremos Te agradecer e Te louvar por tamanha presença. Nós Te pedimos, Deus, que todo o nosso eu permaneça debaixo da sola dos nossos pés, que toda a nossa carne, que toda a nossa humanidade esteja no chão agora, e que o Teu Espírito Santo seja um conosco, e que Ele prevaleça, e que Ele cresça, e que nós possamos diminuir cada vez mais, para sermos verdadeiramente um com o Senhor. Da mesma forma, Senhor, nós colocamos as vidas que nos assistem em casa, porque eu creio que o Teu Espírito Santo as alcançou também aonde elas estão. Nos quatro cantos dessa terra, o Teu Espírito Santo está ministrando cura neste momento. A vida sendo curadas através do choro, através de um toque, de um abraço, de um louvor neste momento. É maravilhoso o Senhor pensar e imaginar que o Teu Espírito Santo está rodando os quatro cantos dessa terra nesta noite, curando e restabelecendo o Teu propósito. Isso é maravilhoso, Deus. Da mesma maneira, Papai, nós colocamos nossos pastores nas Suas mãos, porque eles estão nas nações. E eu creio que lá também eles estão manifestando o poder que há no Teu Espírito Santo. Eles estão levando o poder e a graça que está sobre eles neste momento. Eu creio que lá também vidas estão sendo curadas, porque o Senhor também está usando a vida deles. Guarda-os, Senhor. Guarda-os, revista-os da Tua armadura. Guarda a família que ficou aqui, Senhor. Guarda a volta, guarda a permanência. E seja um com eles, Pai. Nós declaramos como igreja sobre a vida deles nesta noite. E Te agradecemos, Pai das luzes, por tamanho milagre. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Você pode se assentar, querido. Aleluias. É maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso quando nós dizemos a Ele: vem de novo, faz de novo. Nós Te desejamos novamente aqui. Esse aqui, querido, não são as quatro paredes, não é o teto, não é o chão, não é o ambiente.
Quando nós dizemos faz de novo, nós te desejamos novamente aqui, é no nosso coração. É aqui que nós te queremos de novo. É aqui que nós desejamos que o Senhor venha e faça novamente. É no nosso coração. Porque você foi criado com um propósito, querido. Você foi criado com um propósito específico. E como nós acabamos de ler na palavra do Senhor, todo aquele que nele crê, tem seus pecados perdoados. Todo aquele que nele crê, tem a sua vida mudada. Todo aquele que nele crê, vive as suas promessas. Todo aquele que nele crê, tem o seu destino transformado, a sua vida mudada, o seu caminho colocado no prumo. Todo aquele que nele crê, recebe a cura física, recebe a cura espiritual. Todo aquele que nele crê, manifesta o poder que há no Espírito Santo de Deus, porque ele habita em você. Mas isso é para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, como seu Senhor e como seu Salvador. Você foi criado com um propósito, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse foi o propósito da tua criação, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós podemos mudar muitas coisas nas nossas vidas. Você pode mudar muita coisa na sua vida, mas se há uma coisa que você não pode mudar, é o propósito que o Senhor estabeleceu sobre você. Ainda que você queira, ainda que você tente, isso você não consegue mudar. Porque se Ele estabeleceu, e porque se Ele decretou algo sobre a sua vida, Ele é imutável, querido. As circunstâncias não mudam, a sua carne não muda, o seu desejo não muda, os seus amigos não mudam, as consequências não mudam isso. Porque Ele estabeleceu. E se Ele estabeleceu, é uma verdade a se cumprir. Eu disse pela manhã que é algo tão grandioso quando nós ouvimos dizer que há um propósito sobre as nossas vidas e que isso não pode ser mudado. Para você entender o tamanho disso, querido, é muito mais fácil que você saia ali fora, olhe para o céu e veja todas as estrelas caindo. É muito mais fácil isso acontecer do que o Senhor tirar o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Tão grande é essa palavra. Porque o que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele já não fez, se Ele já não está fazendo. Porque o Senhor não abre a boca para dizer nada em vão. O Espírito Santo de Deus não faz nada em vão. Tudo há um propósito do Senhor estabelecido desde a criação. E como eu disse, você pode fazer tudo na sua vida. Você pode alcançar os seus sonhos. Você pode estabelecer aquilo que você quer para a sua vida profissional. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro. Você pode ter a melhor conta bancária. Você pode alcançar tudo isso. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você vai ser uma pessoa frustrada, incompleta, vazia. Eu penso que você já ouviu na sua caminhada com Cristo pessoas dizerem: nossa, eu tenho tudo. Eu acordo de manhã, eu tenho a minha geladeira abastada. Eu acordo, olho para minha casa está tudo aquilo que eu quero, todos os móveis que eu quero, tudo perfeitamente do jeito que eu desejei, mas está um vazio tão grande aqui dentro, que eu não consigo preencher. E eu já busquei em tanta coisa e esse vazio continua. E eu já busquei nas drogas, na bebida, no vício, na prostituição, no dinheiro, na jogatina. E esse vazio continua, e esse vazio continua. É porque te falta o Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Porque ela foi criada para isso. Então, se isso não está nela, o propósito da vida dela não está sendo cumprido. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi criado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se há um vazio dentro de você agora, clame pela presença do Espírito Santo de Deus. E toda a nossa história, ela começou lá no Jardim do Éden. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus criou todas as coisas
através da sua palavra. Deus disse: haja a terra, haja a luz, terra vem para cá, água vai para lá, estrelas vão para lá, animais apareçam, plantas cresçam. E o Senhor foi determinando, e o Senhor foi determinando. Mas há algo que eu não sei se você já reparou, algo maravilhoso, que quando Deus decidiu criar o homem, Ele trouxe para si mesmo essa responsabilidade. Ele não olhou para o barro e disse: haja o homem. Mas Ele tomou a poeira do chão para si. E ali eu penso que Ele pegou a água. Imagina, você foi feito com a primeira água, a água mais pura, sem contaminação, sem poluição. A terra, sem impureza nenhuma, porque Ele tinha acabado de ser criado. Ele pegou ali e Ele trouxe para si essa responsabilidade. Ele não disse: haja o homem, mas a palavra diz que Ele criou o homem. E o interessante é que Ele nos pega e Ele nos molda e Ele nos forma. Isso nos faz pensar: por que nós somos feitos de barro? Eu não sei se alguma vez você parou e perguntou: Deus, por que o Senhor nos criou a partir do barro? Por que o Senhor nos criou de algo mais resistente? Por que o Senhor não nos fez de diamante, de ouro, de ferro, que não quebra? Não digo pelo valor, querido, mas eu digo pela resistência, pela dureza. Por que o Senhor não me fez de madeira? Por que o Senhor não me fez de borracha? Aí eu me manteria firme e não me quebraria. Por que o Senhor não me fez de um material que não sentisse dor? Mas Ele escolheu te fazer de barro. Por quê? Porque o plano dele era fazer um vaso, querido. Você é um vaso em forma de homem e em forma de mulher. E quando o oleiro, ele se propõe a fazer um vaso, eu penso que ele senta, ele pega a maquininha dele, ele coloca o barro ali em cima, e ele começa a moldar. Ele começa a moldar. Mas antes de ele começar a moldar, na mente dele, ele já sabe para que vai ser usado aquilo ali. O que ele vai colocar nesse vaso? Ele não faz um vaso por fazer. Senão todos seriam vasos iguais. E se você olhar aí fora, você vai ver que há vasos maiores, há vasos menores, há vasos aí de 1,85 m, há vasos de 1,50 m, um vaso de 1,60 m, uns mais larguinhos, uns mais fininhos. Mas cada um com um propósito. Ser cheio. Mas ser cheio do quê? E lá em Gênesis 2, no verso 7, se eu não me engano, essa resposta está lá, porque ele diz que depois que o Senhor te formou e te moldou, Ele soprou o fôlego de vida em você. Ele te encheu. Ele te encheu ali do fôlego de vida. O fôlego de vida do Deus Criador. E quando eu digo para você, o fôlego de vida de Deus Criador, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? O Espírito Santo de Deus. Ele soprou o Espírito dele no homem. Mas há algo também nessa passagem que me fez pensar, porque lá diz que o homem se tornou alma vivente. Alma vivente. Eu não sei se todos aqui já fizeram a escada da fé, mas eu penso que a grande maioria já fez, ainda há vidas aqui que estão fazendo. E a primeira coisa que nós aprendemos na escada da fé é que nosso Deus é um Deus trino. Ele é um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E Ele nos fez a semelhança dEle. Nós também somos trino. Se você ainda não sabe, fique sabendo agora. Você também é trino. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Mas das três partes, espírito, alma e corpo, a alma é a central emocional. É tudo que te prende aqui nesse chão, nessa terra. São as dores, são o sofrimento, as alegrias, as tristezas, os enganos, as mentiras, as consequências. Tudo isso está na tua alma. Mas por que Deus disse então que Ele se tornou uma alma vivente? Eu entendo aqui que Deus criou um homem terreno. Mas havia um plano para ele, ainda ele sendo um homem terreno. Havia um plano para ele. Mas houve um determinado momento de tudo isso,
E o pecado entrou. E quando o pecado entrou, esse vaso cheio, essa alma vivente, esse pecado encheu esse vaso daquilo que não era o propósito de Deus. Porque Deus ainda estava estabelecendo o plano dele para o homem. Ele sofreu, ele deu vida, ele mantinha um relacionamento. Eu penso que Deus não tinha encerrado o propósito para Adão ali. Deus tinha um plano de toda uma existência com Adão. E como Deus faz as coisas sempre no tempo certo dele, eu penso que Deus sonhava muita coisa para Adão ainda. Deus não havia dado tudo que tinha que dar para Adão ali ainda. Mas em algum momento o Adão deixou de querer viver o plano de Deus e falou, vou viver o meu plano por mim mesmo. E o pecado entrou. E esse vaso chamado primeiro Adão foi cheio de algo que não era plano do Senhor. E quando você decide viver o seu plano e não o plano de Deus, há consequências, querido. Quando você deixa aquilo que é para ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus, ser ocupado por outras coisas, você deixa de ter uma intimidade com o Senhor. Quantas vidas vieram aqui nesse altar nessa noite? Quantas vidas foram tocadas aqui nessa noite? Foram vidas que olharam para dentro de si e disseram, espera aí, há algo aqui dentro que está ocupando o lugar que é para ser ocupado pelo Senhor. Há algo aqui dentro que está ocupando o lugar que é para ser manifestado pelo Espírito Santo de Deus. E eu preciso retirar isso daqui. Então quando você decide retirar e se esvaziar, e foi por isso que eu disse agora há pouco, você precisa se esvaziar nessa noite, o Espírito Santo de Deus vem e ocupa o lugar dele. Ele retira aquilo que não te serve. Espera aí, eu fiz esse vaso para ser cheio da minha presença. Mas quando ele vai entrar, opa, mas esse vaso está cheio. Então ele não vai te encher. Mas quando você vem e derrama todo o entulho aqui e fala, Espírito Santo de Deus, me enche. Ele restabelece o propósito original. Nosso corpo foi criado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem sem o Espírito Santo de Deus, uma mulher sem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa incompleta. Você pode ser o melhor na sua vida, querido. Você pode ser o primeiro lugar no pódio. Você pode ser o melhor profissional da sua área. Você pode ser a pessoa com mais bens nessa terra. Você pode ser a pessoa mais vitoriosa, terrenamente falando, nessa terra. Mas se você não tiver a pessoa do Espírito Santo de Deus habitando em você, sempre vai te faltar algo. Sempre vai ter um vazio dentro de você. Então é preciso que quando você venha para a presença do Senhor, você venha com essa expectativa. Deus me criou para ser cheio do Espírito dEle, então eu quero chegar na presença dEle, e eu quero mostrar para Ele que eu estou cheio da presença dEle. Eu quero mostrar para Ele, Senhor, me esvazia e me enche de novo. Senhor, eu quero me derramar para que o Senhor me encha de novo. Porque foi para isso que o Senhor te criou. Para que Ele colocasse um pouquinho dEle dentro de você. Porque assim Ele pode dizer, eu sou um com Ele, você é um comigo. A palavra de Deus não diz que quando o homem e uma mulher se unem, se tornam uma só carne nos filhos. Deus, quando Ele coloca um pouquinho dEle dentro de você, Ele se torna um com você da mesma maneira. O que nós não podemos deixar é que outras coisas ocupem o espaço dEle no nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que nos faz viver os propósitos de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos faz viver aquilo que o Senhor tem para nós. Uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, eu disse pela manhã, ele é como um quebra-cabeça de 5.000 peças. Você pega, você leva 3 anos para montar, quando você monta, você vê que falta uma peça. E ainda que você colhe num quadro e a imagem seja linda, mas falta uma pecinha lá. Aquele quadro não serve de nada, porque falta a peça que liga todas as coisas. E a peça que faz a ligadura de Deus do homem terreno com o homem espiritual é o Espírito Santo de Deus, e ele tem que estar em você. Porque o homem terreno, querido, jamais vai viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Porque o homem terreno não consegue entender as coisas que acontecem no Espírito. É preciso que você seja Espírito para sentir aquilo que o Deus tem para você. Porque João diz que Deus é Espírito. E aqueles que o adorem em Espírito e em verdade.
Porque o homem terreno jamais vai discernir as coisas que acontecem no espírito. E para que você discerna aquilo que acontece no espírito, você tem que ser espírito com ele. A carne tem que ser deixada de lado. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um vaso com um propósito original. E nesta noite, o Senhor está restabelecendo este propósito na sua vida. Aleluias. Eu preciso dizer isso para você quantas vezes for preciso, para que você saiba que há um propósito de Deus para você. E se talvez hoje, em algum momento da sua vida, você não está vivendo esse propósito, o Senhor está disposto a fazer com que você viva aquilo que Ele planejou para você. Nós somos vasos. Nós somos vasos dentro de uma casa grande. Uma casa grande onde há muitos vasos espalhados. Isso que eu estou dizendo para você, querido, não é coisa que eu estou dizendo, está na palavra de Deus. 2 Timóteo 2,20, abra lá comigo. Você é um vaso construído para ser cheio do poder de Deus, e não para ser cheio do poder do mundo. Você é um vaso construído para ser cheio do poder de Deus, e não para ser cheio do poder do mundo. Mas quando nós saímos aí fora, nas ruas, nas esquinas, as primeiras coisas que nós vemos são vasos criados com o propósito de Deus, mas cheios de coisas do mundo. Você não precisa ir muito longe. Basta você sair na rua, você vai ver vasos que Deus criou, vasos que Deus construiu, cheios de coisa que o mundo resolveu colocar dentro deles. E não é esse o propósito original. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 20, ela diz assim: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Quando o Senhor me levou nessa palavra, eu falei: Deus, o Senhor está falando de onde eu vivo. O Senhor está falando da minha cidade, o Senhor está falando do meu país. Porque nós somos como uma casa grande. Nós somos como uma casa grande onde há vários vasos espalhados por aí. Há vasos aqui, há vasos ali, há vasos lá. E há muitos desses vasos que estão cheios de algo precioso. Há muitos vasos que estão cheios da presença de Deus. Há muitos vasos que estão cheios do ouro, da prata, cheios de pensamentos bons, cheios de sentimentos felizes, cheios da presença de Deus. Há vasos derramando aquilo que está dentro deles em outros vasos neste momento. Há vasos estabelecendo o propósito de Deus neste momento. Mas quando eu viro as minhas costas e olho para o outro lado, há vasos ali, com a mesma assinatura, do mesmo oleiro que fez aquele que está ali cheio de honra. Ali há outro vaso feito pelo mesmo oleiro, mas ele está cheio de lodo, ele está cheio de terra, ele está cheio de sujeira, está cheio de toco de cigarro, está cheio de doses de bebida, está cheio de droga, está cheio de vício. Mas espera aí, mas não é o mesmo oleiro que fez aquele, não é o mesmo que fez aquele outro? Mas por que aquele ali está tão limpo, está tão cheio, está tão bonito, está cheio de uma água cristalina e pura, e aquele ali está cheio de uma água lamacenta? Porque em algum momento o mesmo pecado que entrou lá no primeiro homem terreno lá, entrou naquele vaso. Só que aquele vaso não sabe que o Senhor já mudou a história dele. E ninguém foi lá falar para ele: olha, isso que está dentro de você já não era para estar mais aí. Aquele ali sabe. E ele vai lá e diz: olha, esvazia isso que está dentro de você, deixa eu dividir um pouco do que está dentro de mim com você. Porque não é esse o teu propósito. Ah, mas você é um vaso de honra, eu sou um vaso da desonra. É, mas nós somos feitos pelo mesmo oleiro. A assinatura dele que está aí aqui em mim, ó, é a mesma que está aí em você. Nós viemos da mesma linha de produção. Nós viemos do mesmo barro, da mesma água. O sopro de vida que está em mim há em você. E o que nós fazemos com esse vaso?
Nós abandonamos, nós quebramos, nós jogamos fora. Lê comigo o verso 21. Assim, pois, se algum vaso, a si mesmo se purificar destes erros, se limpar daquilo que está cheio dentro dele, será vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando ele preparado para toda boa obra. Então há uma solução para esse vaso. Há uma solução para ele. Porque a palavra de Deus acabou de dizer que, embora ele esteja até o topo de entulho e de sujeira, se ele decidir ser limpo e ser purificado, ele vai trazer proveito ao seu dono, ele vai trazer proveito ao seu oleiro, e ele vai ser usado para aquilo que ele foi criado. E o propósito original dele vai ser restabelecido. Aleluia. Deus está dizendo algo maravilhoso aqui, querido. Eu penso que isso abre até a nossa visão. Talvez a gente comece a olhar diferente para os vasos que a gente vê aí fora. Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso interior cheio e nós queremos distância de um vaso que está cheio daquilo que não está em nós. Mas isso não pode causar uma distância, isso tem que causar uma aproximação de nós. Porque para mim derramar daquilo do qual estou cheio, num vaso que está cheio da mesma coisa, é fácil, é muito bonito. Mas para mim conseguir derramar aquilo que está dentro de mim, dentro de um vaso, que nunca sentiu aquilo que está dentro de mim, só na dependência de Deus. Porque você sozinho você não consegue, querido. Isso me fez pensar na alma vivente. Porque Deus criou um vaso, soprou o sopro de vida nele, e ele se tornou uma alma vivente. Mas quando essa alma vivente, terrena, permitiu que o pecado entrasse, e ele deixou de viver o propósito de Deus para viver o propósito dele, por um momento eu penso, o que papai pensou naquele momento? O que papai sentiu quando ele viu que a obra mais perfeita que ele havia criado talvez não fosse tão perfeita assim, porque algo entrou ali? Eu penso que Deus olhou para si e falou: nossa, eu tinha tanto plano para você, Adão. Eu tinha tanto sonho. Eu tinha tantos projetos. Eu queria te encher de tanta coisa, Mas quando você pegou esse pecado e se encheu dele, foi como se você dissesse para mim: não me enche mais. Não me enche mais. E eu penso que Deus falou assim: mas eu não vou desistir do Adão. Porque eu sei que a partir dessa linha de produção do Adão, do vaso número 1, todos os vasos que forem criados a partir dele, vão estar cheios do mesmo que está nele. Porque aquela terra foi impurificada, aquela terra foi misturada com algo que não era de Deus. Então o que veio dele vai vir cheio da mesma impureza. Vai ficar cheio da mesma impureza. E esse mundo vai se tornar uma casa grande cheio de vasos aí. E esse vaso precisa de algo mais. De algo mais forte. De algo que mantenha ele ligado a mim em todo o tempo. De algo que esteja dentro dele, que fale comigo, embora ele muitas vezes não vá entender. Mas eu preciso estar conectado e ligado com ele como se fosse um só. E como é que a gente faz quando a primeira peça da produção dá defeito? Quem trabalha com produção sabe disso. Nós pegamos a matriz, o vaso principal. E eu penso que Deus olhou para Jesus Cristo, o Senhor, e disse: olha, aquele molde que eu fiz lá deu defeito. Eu preciso que você, como vaso principal, seja a nova matriz dessa produção, porque
Eu não posso produzir mais nada a partir dele, porque tudo que está sendo produzido a partir dele está vindo com impureza. E eu não consigo encher ele. Não consigo estabelecer o meu propósito na vida dele, porque há algo lá impedindo o meu agir. Aí Jesus Cristo, o vaso principal, o vaso da honra de Deus, aquele vaso cheio, bonito, repleto, transbordante, cheio de águas vivas, o que ele fez? Se esvaziou. Se esvaziou da honra, se esvaziou da glória, se esvaziou do poder, se esvaziou de tudo. E se tornou um vaso comum, como eu e como você. E veio para essa casa grande cheia de vaso. E se tornou mais um vaso, no meio de tantos vasos. E eu penso que os outros vasos olhavam para ele e falavam assim, mas ele é como eu. Não há nenhum risquinho dourado nele que difere de mim. E ele foi visto como um vaso igual a todos os outros. Mas também Jesus Cristo, como vaso principal de Deus, como vaso de honra de Deus, também havia um propósito para ele. O propósito de Jesus Cristo como vaso era ser quebrado, era ser moído, era ser estilhaçado. Essa é a palavra. Para que a partir da terra dele, sem impureza nenhuma, todos os outros vasos permanecessem como ele. E naquela cruz, onde esse vaso foi pregado, onde esse vaso foi quebrado, Jesus atraiu todos os outros com ele. Todos os que já haviam existido, todos os que existiam, e todos os que ainda existiriam, porque você pensa numa linha de produção, a matriz nova chegou, então pega tudo que já foi fabricado, os vasos que existiram, pega todos que estão sendo fabricados, os que existem, e cancela todos os que vão existir, eu e você que existiríamos futuramente. E ele trouxe tudo para ele, botou naquela cruz e falou assim, agora moe, quebra. Quebra, 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 quebra. E ele foi quebrado, e ele foi quebrado, ele foi quebrado, ele foi quebrado. Você já pegou um vaso de barro e já quebrou ele até ele virar pó, sem virar uma pedrinha, até ele virar pó, como se fosse uma terra? Dá para você imaginar quantas batidas você deu para aquele pedaço de barro virar um pó? Jesus sofreu todas essas batidas. Todas elas. E ele se misturou a nós, e nós nos tornamos um com ele, no pó da terra, um só. E do que sobrou desse pó, no terceiro dia, o oleiro foi lá e refez um vaso novo. Só que junto com esse vaso novo, ele me refez, ele refez você, ele refez todos os outros vasos que viriam a partir dele, numa terra boa, numa terra fértil, de uma terra sem impureza. E Deus olhou e falou assim, agora eu posso enchê-los daquilo que foi o meu plano. Porque esse vaso já não é mais alma vivente. Esse vaso agora é um espírito vivificante. Isso está na palavra de Deus. Abra lá em 1 Coríntios 15, 45. E na cruz você deixou de ser a alma vivente, você deixou de ser o homem terreno, e você passou a ser um espírito vivificante, e você passou a discernir as coisas de Deus. Você não discerne mais as coisas da terra, mas você discerne as coisas de Deus. Você não vive mais as coisas da terra, mas você vive as coisas do céu. Porque Cristo permitiu que esse outro propósito fosse estabelecido sobre a sua vida. Primeira Coríntios 15, no verso 45, diz assim: Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, um vaso cheio daquilo para o qual foi criado, que também foi restabelecido na mesma cruz que eu e você fomos restabelecidos. Paulo diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, Jesus Cristo, o Senhor, porém, é espírito vivificante, é espírito de vida, é um vaso cheio do Espírito Santo de Deus, assim como você é um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. E o seu propósito hoje é levar vida
É levar vida para aquele vaso que está lá e que ainda não conhece o propósito dele. Porque naquela cruz, querido, quando você foi atraído a ela, você chegou lá como um vaso cheio de entulho, como um vaso cheio de sujeira, que precisava ser purificado. Mas o sangue de Cristo que tira toda a impureza, tirou toda a impureza da sua vida, tirou toda a impureza do seu ser. Ele restabeleceu o teu propósito, para que você fosse cheio daquilo que o Senhor planejou, que você fosse cheio. E Ele restabeleceu o propósito original, porque o Senhor olha para você agora e fala, ali há um vaso de honra, que eu posso encher, que eu posso liberar o meu Espírito Santo para ir lá, e para estar com Ele, e ser um com Ele. Porque Ele olha para você e Ele não vê mais nada que ocupa o espaço dEle. E foi por isso que nós dissemos aqui no começo, você precisa vir aqui e se esvaziar, porque senão você não vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor só pode encher aquilo que está vazio e propício a ser cheio. Ele não pode encher aquilo que o mundo está ocupando lugar, porque Ele respeita a tua vontade como vaso. Se um dia você decidir ser cheio de lama, Ele vai respeitar, embora a assinatura dele esteja aí embaixo. Mas se você pega toda essa lama e derrama, e se purifica no sangue do Cordeiro, e diz, Senhor, tira de mim toda a impureza, tira de mim tudo que não me serve, me esvazia totalmente de mim, e me enche da tua presença, você é restituído vaso de honra. E Deus olha para você e fala, opa, agora eu posso usar. Agora eu posso usar esse vaso. Porque ele é puro, ele é santo, ele não pode estar onde está a impureza. Mas quando você é lavado no sangue do Cordeiro, ele fala, agora eu posso usar. Agora eu posso encher ele. Deixa de ser vaso vazio, querido. O vaso vazio não tem propósito. O vaso vazio não vai herdar o reino. O vaso vazio não vai viver experiências com Deus. O vaso vazio vai estar propício a ser cheio de qualquer coisa. Seja vaso cheio, mas seja vaso cheio da coisa certa. Porque aquilo que me enche como vaso, também te enche como vaso. Aquilo que manifesta poder e graça em mim, manifesta poder e graça em você. Não há diferença, não há medida diferente. A medida do Espírito Santo de Deus que está em mim, está em você, que estava em Jesus Cristo, está em você. Junto com Ele, você se tornou um com Ele. Foi por isso que eu disse agora há pouco, você pode estar cheio do Espírito Santo de Deus, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque isso também não é coisa que vem de mim. Quando Jesus Cristo disse que Ele ia e que mandaria o Consolador, Ele disse isso, que o Espírito Santo de Deus ele vai habitar em você, mas que Ele estará em você. Habitar em você é uma coisa, mas estar em você é ser um com você. Eu quero encerrar com essa palavra. Abra lá em João 14:16. Na cruz, Jesus Cristo mudou a sua condição de alma vivente para espírito vivificante. Na cruz, você deixou de ser um e passou a ser um com Ele, Jesus Cristo, Senhor. Porque a terra daquele vaso que foi moído, agora faz parte desse vaso que você é. O Senhor mudou a tua condição. Aleluias. João 14:16 diz assim: palavras de Jesus Cristo, o vaso de honra do Senhor, a matriz, o vaso principal, aquele que todos nós fomos feitos a partir dele agora. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo de Deus vai estar sempre com você. Sempre. Sempre. Ainda que você não o sinta, Ele sempre estará com você. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo está cheio de coisas que não agradam a Deus. Porque o mundo está cheio de coisas que estão ocupando o espaço do Espírito Santo de Deus. Que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê. Como o mundo vai enxergá-lo? Como vasos que estão espalhados nesse mundo vão enxergá-lo? Se há tanto entulho, se há tanto vício, se há tanta sujeira, tampando a visão que os impede de enxergar o Espírito Santo de Deus. Porque o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas olha que coisa maravilhosa. Vós os conheceis. Vós os conheceis. Eu, você, vós. Porque Ele habita com você. Mas Ele estará em você. A cruz te tornou apto a receber algo mais que Deus planejou lá quando Ele viu que Adão falhou. E Ele disse que precisava fazer algo mais. Quando o vaso principal se fez pó, misturou com você e a partir dele vieram outros vasos, você se tornou apto a receber esse algo mais do Senhor. A cruz te tornou apto a isso. E é por isso que nós falamos tanto de Jesus Cristo, o Senhor, porque tudo converge para Ele, tudo volta para Ele, tudo começou com Ele. Jesus Cristo é a palavra onde todas as coisas foram criadas. Tudo começou com Ele, tudo passa por Ele, tudo vai terminar nele. Jesus Cristo tem que ser o padrão. Como Ele foi o vaso principal, a matriz principal, e dele surgiram novos vasos, Ele tem que ser o seu padrão nos dias de hoje. Ele tem que ser aquilo que você busca nos dias de hoje. Eu conversava essa semana com um homem de Deus, e eu dizia para ele assim: Jesus Cristo tem que ser o seu maior exemplo. Tudo que você passa na sua vida, leva para Jesus. O dia que você acordar com uma dor que você não aguenta, lembra de Jesus sendo açoitado. O que será que doeu mais? O dia que você acordar cansado, eu estou indisposto, eu não consigo levantar para trabalhar. Pense em Jesus Cristo machucado, carregando aquela cruz e sendo açoitado. O dia que você levantar e lembrar assim: riram de mim, eu fui escarnecido, falaram mal de mim, eu estou com raiva. Lembra de Jesus Cristo sendo cuspido por aqueles a qual Ele veio salvar e restaurar. O dia que você sofreu uma traição e isso doeu em você, lembre de Jesus Cristo vendo Barrabás ser escolhido no lugar dele. Jesus Cristo é o nosso padrão, querido. Ele é a matriz principal e dele todas as coisas foram feitas. E tudo que você passa na sua vida hoje, que tenta te afastar da presença de Deus, olha para Jesus e fala: Jesus, tu passou muito mais que eu, então não é isso que vai me afastar da sua presença. Eu disse pela manhã, muitas pessoas dizem: algo se levantou, eu fui tentado, eu caí porque a tentação veio. Querido, Jesus Cristo foi tentado pelo próprio Satanás e não caiu. Aquilo que muitas vezes tenta se levantar contra nós é a ralé dos espíritos malignos. E você tem muito mais milhões de vezes mais autoridade que ele para declarar: você não me toca. Você tem essa autoridade dentro de você, porque aquele vaso que se quebrou te deu essa autoridade. Aquilo que estava nele hoje, misturado com você, te tornou um com ele. Está em você, querido. Está nas suas células, está nos seus ossos, está na sua mente, no seu corpo, em cada pedacinho do seu ser. Há grãozinhos de terra do vaso principal, misturado com o barro que você foi criado. Você se tornou o mesmo vaso que o vaso principal. Porque a cruz fez com que você deixasse de ser uma alma vivente e passasse a ser um espírito vivificante, que vivifica, que traz vida e que vai levar tudo aquilo que está dentro de você para aquele vaso que está lá e que ainda não conhece o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias.
Fecha seus olhos por um momento. Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto. Como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro, para ser abatido. Mas nesta noite, Jesus Cristo, como um vaso principal de Deus, que se esvaziou de toda a honra e de toda a glória, para se tornar um vaso comum, como eu e como você, para nos unir num vaso só, para se ser despedaçado por nós, para que essa terra santa e poderosa desse um novo formato a esse barro e nos refizesse, sendo um com Ele, está aqui nesta noite e está restabelecendo propósitos. Fala com Ele, diga para Ele: Senhor, nesta noite eu descobri que todo o meu corpo físico, todo o meu corpo espiritual, o Senhor está misturado com Ele. Não há como separar o que é meu e o que é do Senhor. Não há como separar o que é cristiano, o que é Jesus Cristo, porque eu sou um só com o Senhor. E quando o Pai olha, Ele te vê em mim, e isso é algo maravilhoso, porque eu não vivo mais eu, mas Tu vives em mim, Espírito Santo de Deus.